Sejam todos bem-vindos de volta ao segundo episódio, onde a gente está conversando com um especialista em cirurgia pediátrica, Dr. Eduardo, nosso grande amigo. A gente falou no episódio anterior sobre vários assuntos, né? Para quem não ouviu, volte ao episódio anterior e veja o que a gente conversou sobre toda a história, né, da medicina, da vida do Eduardo. E a gente terminou o episódio pensando em algumas situações, né? Hoje, eu sei que tu trabalha num serviço que chama de Proface, que é um serviço que trabalha basicamente com SUS, né? Então, a gente trabalha basicamente com SUS. A gente sabe que no Brasil existem vários serviços como esse, no Rio Grande do Sul tem muito poucos. Existe um serviço referência no Brasil que antigamente a gente sabe que é lá em Bauru, né? Que é o Centrinho. O Centrinho. Eu tive a oportunidade de conhecer o Centrinho lá. É um serviço de referência mundial, né? Que fica em Bauru, fica em São Paulo, né? Interior de São Paulo, mas que antigamente era o único serviço ou um dos únicos, né? Que fazia o atendimento do SUS desses pacientes que tem lá fissura palatina, lábio leporino, enfim, são uma condição congênita que a criança já nasce com esse problema e que ele tem que, desde o nascimento, ter que uma série de cirurgias e tratamentos que são feitos. E a gente queria entender um pouquinho sobre essa deformidade que as crianças têm, né? Crianças e às vezes adultos, né? Que devem chegar lá. Sim. E como que esse serviço funciona numa cidade? Poxa, a gente é uma referência, né, há muitos anos no tratamento desse tipo de paciente. É verdade, Celso. Olha, o Proface é um serviço que nos orgulha muito, assim, né? Ele é um serviço que iniciou como um braço da filantropia do Círculo Operário Caxiense, né, do Hospital do Círculo. Plano de saúde que existe, né, na região. Isso. Depois ele foi vinculado ao Sistema Único de Saúde, né? Então, mesmo dentro de um hospital privado, né, que é o Hospital do Círculo, esse serviço é 100% SUS, né? E é um serviço, como tu falou, que a gente atende crianças e adultos com deformidades faciais e a principal delas, o principal foco desse nosso trabalho são as fissuras lábio-palatinas, né? O que tu falou é realmente verdade. Até a década de 90, né, até início dos anos 2000, pacientes aqui da nossa região que precisassem de tratamento para fissura lábio-palatina tinham que pegar um ônibus ou um avião e ir a Bauru, em São Paulo, para ser tratados, né? E esse tratamento é um tratamento muito longo e muitas vezes com consultas periódicas frequentes. Então, era uma dificuldade para esses pacientes, né? Esse serviço, então, foi criado em 2002, aqui em Caxias, por uma ideia do Dr. Gandara, que é meu colega, né? Que a gente trabalha lá juntos até hoje, e da Ivonete, que é a gerente lá de todo o nosso braço da filantropia do Círculo, e com outras pessoas na época, e começaram arrecadando profissionais para se juntar nessa equipe, né? Que hoje é uma equipe muito consolidada, né? Com um grupo muito estruturado, né? A fissura lábio-palatina ela é essencialmente uma doença de tratamento multidisciplinar, né? Uma especialidade sozinha não trata essa doença, né? E por isso esses centros que agregam neles todas as especialidades são muito importantes. O Proface, aqui no Rio Grande do Sul, só existem 2 centros assim. Um é aqui em Caxias, o Proface, e um é em Lajeado, que chama Fundef, né? Nem Porto Alegre, que é a nossa capital, tem um centro estruturado assim como nós somos, né? Então, é uma das áreas do meu trabalho que me dá mais prazer atualmente cuidar dessas crianças com fissura lábio-palatina, né?
é uma doença extremamente comum. Ela afeta em torno de 1 para 600 nascidos vivos. Isso a gente considera bastante, né? Bem frequente, realmente bem frequente. E ela demanda, como eu falei, um tratamento que inclui o cirurgião pediátrico, inclui os ortodontistas, os cirurgiões bucomaxilofaciais, nutricionista, pediatra, psicólogo, fonoaudiólogo, é um tratamento essencial, fonoaudiologia, otorrinolaringologia, porque esses pacientes também têm problemas otológicos muito frequentemente, e cirurgiões plásticos, né? Então, nós temos todos esses profissionais ali no Proface. A gente opera 2 ou 3 pacientes por quinta-feira. Então, todas as quintas-feiras de manhã eu estou operando. Hoje é quarta, amanhã de manhã eu vou estar operando 2 crianças com fissura lá palatina, ali no Hospital do Círculo. E sempre na última quinta-feira do mês, à tarde, nós temos o ambulatório geral, onde todos os profissionais estão juntos lá, atendendo todos os pacientes, né? E a gente tem pacientes de dias de vida até idade adulta, né? Esse tratamento, ele normalmente se prolonga por muitos anos, né? No mínimo até os 18 anos de idade, quando a gente começa certinho, né? Mas às vezes os pacientes chegam na gente já adultos, tarde, né? Não tratados, entende? Imagina o sofrimento, né, disso, uma fissura labial. Um dos casos que mais nos marcou foi uma senhora de 70 anos de idade com uma fissura labial, que veio e ela... Eu sempre conto essa história, ela disse que o sonho dela era passar batom uma vez na vida, né? E a gente operou essa senhora, isso já faz uns anos, acho que faz uns 7, 8 anos. Nós fizemos a labioplastia, operamos, corrigimos o lábio dessa senhora com quase 70 anos de idade, né? Então, nós temos essa abrangência assim, de tratar esses pacientes desde o nascimento até a reabilitação completa deles, né? Que é o nosso objetivo, né? Eduardo, a reabilitação completa. E, Eduardo, vamos falar um pouquinho assim da importância de fazer esse tipo de procedimento e quando fazer, né? Você comentaste que tem desde o recém-nascido, o paciente de mais idade, né? Qual é a importância de diagnosticar isso precocemente e qual a importância da cirurgia no desenvolvimento dessa face dessa criança ou dessa pessoa? Acho que é de suma importância, assim, né? O diagnóstico pré-natal, quando a fissura é do lábio, sozinha, ou lábio e palato, esse diagnóstico pré-natal é relativamente fácil, assim. Então, normalmente, a gente já tem esse diagnóstico no pré-natal. Crianças que têm uma fissura só de palato, mas com o lábio fechado, às vezes esse diagnóstico é só após o nascimento, né? Mas, de qualquer forma, quando a criança nasce, que é feito esse diagnóstico, a gente já inicia o tratamento sobre essa criança, né? Que, no primeiro momento, é para alimentar esse nenê, né? Infelizmente, nenês que têm fissura de palato não conseguem mamar no seio materno, sucção, né? Eles não conseguem fazer sucção nutritiva, né? A gente até deixa eles mamarem para fazer um vínculo mãe-filho e tudo, mas depois essa mãe tem que ordenhar o leite e oferecer o leite dela para esse nenê numa mamadeira, né? Ou usar a fórmula láctea, né? Suplementos ali. Os leites que a gente tem, né? E também o bico da mamadeira, o furo do bico, ele tem que ser alterado, a gente tem que abrir um pouquinho para facilitar que esse nenê consiga mamar e começar a ganhar peso. Então, esse é o primeira avaliação, assim, que é feita ou às vezes por nós, cirurgiões pediátricos, ou às vezes pelas nossas fonos, que vão e orientam
no hospital a enfermeira, depois orientam a mãe, e a gente começa a alimentar essas crianças, né? E depois a gente começa a acompanhar elas no ambulatório. Então, a gente tem algumas... Vou falar, claro que resumidamente, assim, mas a gente tem alguns marcos de tratamento dessa doença, né? O primeiro é a cirurgia do lábio e do nariz, né? Que nós chamamos de lábio-rinoplastia, né? Que ela é feita aos 3 meses de idade, aqui pelo nosso protocolo, né? Depois dessa cirurgia, a próxima é a cirurgia do palato, que é realizada ao redor de 1 ano de idade. Então, com 3 meses a gente fecha o lábio, com 1 ano de idade fecha o palato, né? Essas crianças que têm fissura completa também, que é lábio e palato, elas têm também fissura do alvéolo, né? Da gengiva ali, o osso, né? da maxila. Então, elas necessitam um enxerto ósseo aí nessa maxila para que possibilite o dente ali, ou o implante depois, né? E daí já começa a entrar a parte da cirurgia bucomaxilofacial, né? Que faz para a gente esse enxerto. Eu retiro fragmento ósseo da crista ilíaca, aqui da bacia do paciente, e os nossos bucomaxilos, que é o Dr. Wilson Dias e o Gustavo Zan, fazem o enxerto alveolar, né? Isso é feito aos 10 anos de idade. No meio disso, entre 1 ano e os 10 anos, tem a ortodontia, que é muito importante, tem o cuidado com os dentes, né, de higiene bucal, que também é muito importante, e tem a fonoaudiologia e a otorrino, né? Então, a gente vai vendo tudo isso junto, né? Eu esqueci de dizer também, ali com 1 ano de idade, quando a gente opera o palato, muitas vezes a gente precisa colocar junto, que daí é a parte do otorrino, um tubinho de ventilação no ouvido, no tímpano, né? Porque o palato fendido, ele não faz com que... tem um mecanismo de colocar ar, né, para dentro do ouvido médio, né? Quando esse mecanismo não funciona bem, começa a ter líquido dentro do ouvido médio, a gente chama de otite serosa, e isso, de uma forma progressiva, leva a uma destruição ali do ouvido médio. Então, por isso que quando tem essa otite serosa, quando tem líquido ali no ouvido médio, se coloca um tubinho de ventilação também ali com 1 ano, junto com a cirurgia do palato, né? Que fecha tecido mole nesse momento aí, do palato. Fecha todo o palato. Sim, mas fecha os tecidos moles do palato, que, antes do enxerto que vai ser feito lá com 10 anos. Isso. Fecha o palato duro e o palato mole. Sim. Né? Só não fecha o alvéolo. Isso. Daí, com 10 anos, o alvéolo. Com 15 anos, mais ou menos, se precisa uma nova cirurgia de nariz, aí é feita, rinoplastia, que daí é o cirurgião plástico. E depois, por grande finale, assim, que é com vocês também, de novo, é a ortognática, né? Com pacientes com 17, 18 anos, quando precisam, fazem daí a cirurgia ortognática. Não são todos, claro. É uma colocação de implantes, às vezes, né? Também tem implantes dentários. Porque, às vezes, nessas fendas ali, a gente acaba tendo esse espaço onde os dentes não conseguem erupcionar adequadamente. Ou desenvolver, né? Ou não existem, né? Então, sim, a gente... é muito, muito frequente. É uma doença, assim, extremamente complexa o tratamento, né? A gente vê que... Ainda bem que a gente tem vários serviços desses que conseguem fazer isso via SUS ainda. Porque a grande maioria até as pessoas que têm convênio se tratam nesses serviços. Sim, né? sim. Pela complexidade do tratamento e pela especialidade que se acaba acontecendo pelo número de pacientes que as pessoas têm. Eu faço cirurgia ortognática,
sou cirurgião facial, faço cirurgia ortognática. Mas esse paciente ele vai ser encaminhado, mesmo que ele chega para mim, ele vai ser encaminhado para um serviço. A gente faz alguns tratamentos, mas essa cronologia que tu passasse ali é bem importante, né? Para que a gente faça isso sempre no momento certo e para que os profissionais que fazem isso já tenham uma experiência. Exatamente. Nisso, né? Claro, então, na época que os pacientes iam a Bauru, era por isso, procurando por uma referência de uma pessoa que está todo dia fazendo isso. Ou uma abordagem multidisciplinar. Porque isso também facilita, né? O paciente tem tudo num lugar, num ambulatório, né? Isso é muito importante. E é bem isso, é uma doença de um tratamento complexo e é uma doença de um impacto social brutal, assim, né? Ainda hoje, sabe? Então, esses pacientes, eles têm preconceito, eles têm dificuldade no mercado de trabalho, sabe? Então, a reabilitação, quando a gente consegue uma reabilitação realmente completa desse paciente e adequada, né, com uma recuperação estética boa e principalmente com uma funcionalidade que é referente à fala, né? Isso tu possibilita que o paciente saia desse estigma dessa doença que é brutal, assim, que é muito muito difícil para os pacientes, sabe? Então é algo que a gente se preocupa muito, é a inclusão social dessas crianças e adultos, né? Mas de uma forma adequada, assim, de uma forma que eles consigam ter uma vida muito, muito próxima do normal, né? E até esses serviços eles vão ter outras pessoas que estão fazendo o tratamento e que tiveram sucesso no tratamento para se espelhar, né? Às vezes um ambiente propício para a pessoa se sentir incluída, né? E ver que, poxa, eu tenho lá um caminho que eu vou ter que trilhar, mas eu vou chegar num resultado. Exatamente. E deixa eu te perguntar umas outras situações, puxando também essa situação, como é que é o fato de lidar com os pais e familiares, né? Porque é um momento... né? Vem um serzinho, né? aquele ser iluminado, eventualmente com alguma situação, alguma dificuldade. Como é que é o momento de conversar com esse pai? Né? No outro episódio, tu comentaste que tu tem uma abordagem um pouco mais acolhedora, né? Mas e trabalhar o psicológico, trabalhar essa abordagem, porque certamente o momento da cirurgia é um momento de divisor de águas, né? E tu aborda, de repente, imagino eu, na primeira abordagem, lá logo ali nos 3 meses, né? Sim. Então, aquele momento para a mãe, né? Passar para ti, como eu queria que tu falasse um pouquinho dessa situação. É muito, muito boa essa pergunta, Maurício. O cirurgião pediátrico, ele trata a família, né? A gente trata a família, sabe? Então, não só, agora estou falando com relação à fissura labiopalatina, mas como todas as doenças, tanto congênitas quanto não, né? Que apareçam no consultório, né? Então, mas em relação às congênitas, o diagnóstico pré-natal nos ajuda muito, sabe? O diagnóstico pré-natal dá tempo para essa mãe e para esse pai digerirem essa notícia, assim, né? E a gente consegue já ter uma conversa no pré-natal, ter 2 ou 3 conversas, se for necessário, quantas forem necessárias. A gente explica todo o tratamento. A gente explica quais as dificuldades que esse nenê vai ter, quais as dificuldades que os pais vão ter com esse nenê, né? E isso faz com que, quando o nenê nasce, os pais estão muito mais tranquilos, né? Eles vão lidando com a frustração de ter um nenê que não é o idealizado, né? Como todos nós idealizamos, a gente quer um nenê que nasça perfeitinho, né? Como diz. Então, eles já vão elaborando isso dentro da cabeça, e quando o neném nasce é algo mais tranquilo, né? Crianças que têm alguma malformação congênita que é descoberta pós-natal é um pouco mais complicado, assim, a frustração ela é imediata e não há tempo para que se haja
né, uma abordagem mais resolução tranquila disso, né? Então, mas daí entra uma parte fundamental do nosso trabalho de cirurgião pediátrico, né, ou de pediatra, porque o nosso paciente, um pouco diferente do adulto, que é o paciente, é o adulto, né? Sim. Mas o nosso paciente é a criança com os pais, né? Ou a criança com os pais e com os avós, né? Então, o que a gente precisa, o que eu faço e que a gente faz é explicar exatamente o que é, sabe? Eu tento ser o mais sincero possível com relação a tudo, né? A prognóstico, a dificuldades, a facilidades que vão ter, a gravidade ou não do quadro. Eu tento ser o mais transparente e sincero possível, né? Mas sempre com um olhar ou com de carinho, assim, sabe? De afeto e de atenção, assim, de tentar mostrar para esses pais que tem uma saída. Que tem uma saída, né? Que eu tô junto e eles estão juntos e nós vamos junto, né? Então, isso eu acho que é importante, assim, essa relação de a gente conseguir estabelecer uma conexão com a família também e passar, é o que a gente tenta, segurança, né? Para os pais, assim. Óbvio que isso eu estou falando no mundo ideal. Muitas vezes nós temos limitações, né? Às vezes a gente não consegue passar a segurança que a gente gostaria, às vezes a gente não consegue ser tão empático como a gente gostaria, né? Mas o norte é esse, assim, isso que eu sempre penso de como abordar, assim, né? E crianças maiores, eu tenho essa mesma abordagem com as famílias, mas com a criança também, né? Eu converso com a criança, eu explico para ele o que vai acontecer, obviamente de uma forma que ele consiga entender, lúdica, né? Uma forma mais lúdica e tudo, mas a gente tenta conversar com ele, né? Às vezes tem alguns pais que dizem, eu não vou dizer para ele que ele vai operar, vou levar ele de surpresa para o hospital. Eu digo, não, né? Não dá, sabe? Vai gerar outro trauma. Não tem por que fazer isso. Ele vai entender. Nós precisamos fazer ele entender o que ele tem, que ele vai precisar ser tratado, que o tratamento vai ser no hospital, que quando ele chegar no hospital vai acontecer isso, isso e isso, né? Então, eu acho que essa é a abordagem. Mas eu acho que para qualquer profissional, né, de saúde, eu acho que a gente tem que tentar falar como vão ser as coisas exatamente, assim, né? Como vão ser. Mas sempre com algum carinho, assim, junto, né? E sem tirar, nos casos mais graves, assim, mesmo casos que a gente sabe que o prognóstico é muito ruim, sem tirar completamente esperança, né? Acho que a esperança ela é necessária, né? Ela é fundamental. A gente sem esperança não vive, né? A gente não enalteceu também a importância do psicólogo nessa história aí, né? Sim. Então, não falando tanto, né? Eu acho importante. E para já se desculpar, né, de não ter enaltecido também essa função, como é que a gente trata o paciente que, às vezes, eu imagino que essa criança ou pré-adolescente vai chegar no momento que, às vezes, ele deve se sentir assim, puxa, por que comigo, sabe? E por que eu tenho que fazer isso, sabe? E como é que a gente consegue, né, envolver o paciente no tratamento, assim, para que ele não faça assim, eu não quero mais fazer isso aí, que se dane, sabe? Tipo, um pouco entra. Eu imagino que se a gente tem adolescentes aí que são normais e que já têm as questões deles, né? Claro. Imagina esse paciente aí que já vem desde os 3 meses de idade fazendo cirurgias. Como é que a gente mantém esse paciente assim, engajado no tratamento? Sem dúvida, a atuação do psicólogo é necessária, sabe? E a gente
graças a Deus, tem um psicólogo que é muito atuante, é espetacular, é o Vladimir, lá no Proface, que faz todo esse apoio aí para esses pacientes. Mas, infelizmente, a gente perde alguns pacientes, sabe, de segmento, eu quero dizer, né? Os pacientes desaparecem, somem, depois de uns 3, 4 anos voltam, né? O que a gente tem é isso, é oferecer todo o tratamento possível, tentar vincular ele a um tratamento psicológico que a gente tem lá. Se ele desaparece, a gente tem assistente social e as nossas secretárias que telefonam, diz, olha, faz tempo que tu não aparece, o que está acontecendo, né? Mas é isso, eu acho que é o que está nas nossas mãos fazer, né? Também, às vezes, não dá, não né? Vai o obrigar paciente a pessoa a exatamente, lá, claro. não, a gente não pode ir lá na casa e trazer, né? Então, mas realmente é uma das situações que a gente enfrenta, assim, sabe? A falta de adesão ao tratamento em algum momento, e o tratamento psicológico ele ajuda muito nisso, sabe? Ajuda muito mesmo. Eduardo, outra situação são situações de emergência, não sei se é a tua rotina, certamente pacientes com pequenos, né, nascem, aí começam o desenvolvimento, mas eles não falam, eles podem chorar, eles podem emitir sinais de interpretação de alguma dificuldade, de alguma limitação, né? Sim. Mas certamente as pessoas procuram ou um pediatra ou mesmo um serviço de apoio, um hospital, né? Mas em algum momento, imagino eu, que deva ter algumas cirurgias de uma certa urgência, de uma certa necessidade que demandam um cuidado especial, porque nesse ser que está em desenvolvimento possa ter uma complexidade futura maior. Isso também acontece dentro da rotina? É uma parte muito grande da nossa rotina, né, da cirurgia pediátrica, é a urgência, né? A gente vive de plantão, né? Não é um plantão presencial dentro do hospital, mas é plantão de sobreaviso, que a gente chama, né? Tu está com o celular ligado e pronto para ir para o hospital para qualquer chamado, né? Nós somos em 5 cirurgiões pediátricos aqui em Caxias, então, um dia por semana, um está responsável pela cidade inteira, né? Por todos os hospitais da cidade. E não só a cidade, né? A gente atende toda a região nordeste do Rio Grande do Sul, né? Os 48 municípios que dependem de nós aqui, né? Então, sempre um de nós está de plantão, de sobreaviso, dia de semana, e no fim de semana a gente roda o fim de semana, né? Então, eu acaba fazendo um fim de semana mais ou menos por mês de sobreaviso. Opa, caiu meu... Tua cadeira. E pensando nessa questão, assim, esse é um momento delicado, né? Eu imagino que, claro, vocês são certamente bem preparados para isso, mas são um momento de pressão, um momento de estresse, um momento de grande atenção, vamos lá, uma correria, né? Às vezes sim, né? Depende... o principal chamado na nossa especialidade é dor abdominal, né? Para avaliar uma possibilidade de apendicite aguda, que é a doença mais comum cirúrgica de urgência das crianças, né? Então, essa a gente não é tanta correria, assim, a gente vai, avalia e agenda a cirurgia e faz, né? Mas, claro, a gente tem as situações de trauma, né? Que são, às vezes... daí muito estressantes e de muita correria, né? Trauma por queda, trauma automobilístico, trauma por lesão de arma de fogo, lesão de arma branca, né? Então, sim, daí às vezes é correria. Mas na maioria dos chamados são para avaliações de casos que são potencialmente cirúrgicos, mas que a gente tem algum tempo, assim, né? Então, nos chamam, tu sai de casa, vai lá, avalia, marca no bloco, às vezes pode marcar até para o dia seguinte, dependendo do caso,
né? Mas essa porção do nosso trabalho, que é o tratamento das questões de urgência, ela é muito, muito prevalente no nosso dia a dia, sabe? A gente realmente opera muita urgência. E existe uma diferença entre... Porque você fez cirurgia geral, né? Certamente passou por todas as... Sim. E a cirurgia pediátrica, ela é a cirurgia da criança, né? A geral tem a especialidade, né? Exatamente. Tem a cirurgia do aparelho digestivo, do coração, pulmão. Já da pediatria, imagino eu, que é daquele serzinho que está ali, né? É verdade. Não sei se é essa a realidade, se existe essa diferença. Não, é isso mesmo que tu diz, assim, né? A cirurgia pediátrica, ela é uma cirurgia geral de antigamente, assim, né? De bem antigamente, lá, década de 1950, 1960, que às vezes o cirurgião geral operava face, pescoço, tórax, abdômen, né? Parte urológica, parte ginecológica, né? E isso é o que a gente ainda faz na cirurgia pediátrica, né? Nós somos, como tu bem falou, cirurgião da criança, né? Isso. E isso é uma das maiores complexidades que eu vejo na nossa especialidade e das coisas mais lindas da especialidade também, né? A possibilidade de tu transitar por muitas áreas, por muitas cirurgias, né? Então, eu, por exemplo, opero face, os fissurados, a gente opera lesões de pescoço, a gente opera tórax, a gente opera abdômen, que é, claro, o que mais opera oncologia, né, os tumores em crianças, opera questões ginecológicas em crianças, questões proctológicas em crianças. Então, isso te dá uma gama de tratamentos que tu tem que saber fazer e conhecer, que são muito legais, assim, né? Obviamente, em cidades já maiores, isso eu quero dizer grandes centros, daí, capitais, né? Já há algum tempo, subespecialidades da cirurgia pediátrica, né? Então, tem um cirurgião pediátrico que faz a urologia pediátrica, tem um cirurgião pediátrico que faz a proctologia pediátrica, tem um cirurgião pediátrico que faz a torácica, tem um cirurgião pediátrico que faz a parte da plástica, né? Mas isso tu requer um centro grande, assim, né? Tu não consegue, numa cidade, mesmo Caxias sendo uma cidade muito grande, a gente abrange quase com toda a região 1 milhão de habitantes, mas tu não tem pacientes suficientes para tu te manter numa super especialidade ainda, né? O que acontece é que a gente vai, mesmo entre os cirurgiões da cidade, se dividindo um pouquinho do que cada um mais gosta de fazer, né? Tem algumas coisas que eu já me permito não fazer mais. Né? Isso. Se tem colegas, às vezes, que fazem mais repetidamente, né? Eu acho que a excelência é repetição, né? Eu realmente acho que isso vale, acho, para qualquer área da saúde e eu tenho isso para mim muito claro, assim, que eu tenho que me sentir confortável com a cirurgia que eu vou fazer. Não, né? Certamente a gente tem que ser humilde em dizer, tem exatamente, um colega meu... Isso eu acho que é a coisa mais importante, sabe? Um colega meu faz aí como rotina, faz melhor que eu, né? Eu tenho mais conhecimento, então, mesmo eu sabendo fazer, mas... exatamente. Então, é o que a gente acaba fazendo muito, assim, ainda mais em doenças complexas de cada área, né? Então, pode ter uma doença mais simples de tórax que eu vou fazer, mas pode ter uma doença mais complicada de tórax que eu vou dizer, não é para mim isso, né? Eu não vou te dar o melhor tratamento possível, né? E isso eu acho que a gente é parte do nosso trabalho, o autoconhecimento das nossas capacidades e competências, né? Eu acho que isso é
é fundamental, assim. Então, tanto quanto médico em si, como quanto cidade, né? Então, às vezes, é uma doença que até tu gosta de operar, mas que a gente vai operar uma vez a cada 3, 4 anos, né? E tem um centro de referência em Porto Alegre que opera uma dessas a cada 3, 4 meses. Eles vão operar melhor do que a gente, né? Então, essa criança tem que ser encaminhada para esse centro, né? Então, a cirurgia pediátrica tem algumas doenças chaves que elas são necessárias, no meu ponto de vista, de serem encaminhadas para centros de referência, né? Mas é isso, assim, eu acho que eu brinco com meus residentes de cirurgião, tem que ter medo, sabe? Um medo no bom sentido, assim. A gente tem que respeitar, né? Respeitar o paciente, respeitar a si próprio, né? E para conseguir seguir bem, né? E Eduardo, quais que, assim, dentro da tua área, tu já trabalha aí há um bom tempo, né? Já tem uma história bonita aí dentro da área. Quais que são as tuas maiores alegrias, um momento, assim, de grande recompensa pessoal, né? Tipo, como eu pude ajudar essa criança, né? Certamente tu deve ter momentos mais marcantes ou emocionais, assim, que tu vivenciou aí. Se tu quiser comentar algum aí com alguém que está te assistindo tem algum momento assim que te marcou dentro dessa tua trajetória aí? Eu tive alguns momentos assim, sabe? Eu acho que todas as doenças congênitas me marcam muito, assim, sabe? O tratamento de uma doença congênita, o tratamento de um prematuro extremo, né, que normalmente tem uma doença abdominal nos prematuros que a gente chama enterocolite necrotizante, que pode levar a perfuração de intestino. A gente precisa operar esses nenês, às vezes com 700 gramas, né, com 800 gramas, a gente opera, faz uma ressecção de intestino, faz uma anastomose, né? Esses casos normalmente nos marcam, assim, embora a gente tenha vários, mas todos nos marcam, né? Até, por coincidência, semana passada eu operei um paciente meu muito querido de vida toda, assim, que ele está com, acho que 11 ou 12 anos. Eu operei a fimose agora e arrumei a cicatriz que ele tinha no abdômen, que foi uma cicatriz que eu fiz quando operei ele com 800 gramas de uma enterocolite. Agora ele é maior que eu quase, sabe? Então, isso é algo que nos dá uma satisfação enorme, assim. A cirurgia pediátrica te permite ver teu paciente crescer, né? Então, a gente... É muito legal, assim. Um outro que foi muito legal foi um paciente de Cabo Verde, que... Embora eu não tenha um Instagram profissional, né? A gente estava conversando antes, né? Meu Instagram é pessoal total, mostra minhas comidas e minhas viagens e minha família. Mas, às vezes, eu posto alguma coisa de médica, assim. E esse paciente de Cabo Verde era um paciente com uma fissura labial que não conseguia tratamento lá, já tinha 4 anos de idade. E tinha uma tia dele aqui que faz medicina em Pelotas. E ela, por algum motivo, viu no meu Instagram uma postagem minha do Proface e do pós-operatório, algo assim. Ela entrou em contato comigo pelo Instagram, fizeram lá uma vaquinha, trouxeram essa criança para cá, a gente conseguiu operar ele, operamos o lábio, 1 mês depois operamos o palato e ele voltou para Cabo Verde, né? Minimamente reabilitado, assim, né? E me manda vídeo, às vezes... Feliz da vida. Feliz, assim. Agora ele está com 5 aninhos, manda vídeo 2, 3 vezes por ano, e isso é muito legal também. Esse é outro caso. Mas é esses casos, assim, que nos alegram muito, sabe? Nos deixam muito felizes. A gente gosta de sempre aqui enaltecer, assim, que a tecnologia vem trazendo vantagens, né? Para todas as especialidades, para todos, né? Para todo mundo vem trazendo. E na tua especialidade, o que a tecnologia vem? Para onde a gente vai evoluir?
o que a gente vai conseguir melhorar? Sabe que outros centros grandes, como tu falaste, Toronto, tem lá, né? Talvez alguns equipamentos que facilitem, né? Alguma visualização melhor, alguma imagem melhor, enfim. E aqui, para onde que vai a tua especialidade? O que tem a tecnologia vai nos ajudar? A cirurgia pediátrica ela sempre vem um pouquinho depois da cirurgia geral, né? Mas a gente vai acompanhando nesse sentido de tecnologias, eu quero te dizer, né? E toda a cirurgia geral, urológica, ginecológica, ela tem migrado muito para a cirurgia minimamente invasiva, né? Que é a mais antiga é a laparoscopia, né? Ou a toracoscopia, que isso já é rotina absoluta nos adultos e mesmo rotina bem estabelecida nas crianças também, né? Então, a gente opera muito, tipo, as apendicites, a maioria a gente opera por vídeo, as vesículas das crianças, os testículos intraabdominais, tem várias doenças, e mesmo doenças em recém-nascidos. Tem vários centros no Brasil que já operam por laparoscopia como uma rotina, mesmo crianças de 2, 3 quilos, né? Aqui em Caxias, eu particularmente não faço ainda de cirurgias tão complexas assim por laparoscopia, mas tem alguns centros que já fazem. E o próximo passo, que já é algo que está muito consolidado nos adultos, mas que está vindo em criança, é a robótica, né? A cirurgia robótica, eu acredito que é a próxima fronteira da cirurgia pediátrica, né? Caxias agora fechou, o Hospital da Unimed, 250 cirurgias robóticas, né? De adultos. É um número muito expressivo, sabe? É um número muito legal mesmo. Mas o que acontece é que tem alguns centros já fazendo cirurgia robótica no Brasil, aqui em crianças, mas a gente... o avanço que muitas vezes necessita é uma diminuição dos equipamentos, do braço do robô, para que se consiga abordar crianças menores, né? Então, tem crianças sendo operadas por robô, mas na maioria das vezes pré-adolescentes, crianças escolares, 8, 9, 10, 12 anos de idade, né? Precisa uma evolução de equipamento, né? Por isso que a cirurgia pediátrica está sempre um pouquinho atrás da geral, né? Então, primeiro são os equipamentos da geral e daí depois esses equipamentos começam a vir para um tamanho pediátrico, né? Então, mas sem dúvida, é a próxima fronteira. Não sei se eu vou operar alguma vez por robô ainda, mas espero que sim. Acho que deve ser muito legal. Mas eu acho que é a próxima fronteira aí dos próximos... Estou falando em termos de cirurgia pediátrica, né? A cirurgia geral já é realidade. Mas de pediátrica ser algo comum, acho que aí, nos próximos 10 anos, de repente, eu acho que a cirurgia robótica vai ser como é a laparoscopia hoje, sabe? Algo meio que comum, assim. Bom, doutor Eduardo, a gente queria agradecer a tua disponibilidade, tua presença está aqui no Podparla. A gente queria deixar à vontade para ti, de repente, falar das tuas redes sociais, né? Que, de repente, não é tão voltada para a tua área de atuação. Como as pessoas entram em contato, né? Mas como que o pessoal podia entrar em contato se, de repente, precisar de um apoio de um cirurgião pediátrico, né? Claro. Pois é, podem entrar em contato comigo pelo meu Instagram, não tem problema nenhum. Mesmo que ele não seja um Instagram... que legal. Mesmo que ele não seja um Instagram profissional, ele é um Instagram pessoal, mas ele é aberto justamente para, se quiserem me mandar mensagem, eu sempre respondo. Ele é o Eduardo Spadari de Araújo. Ou no meu consultório, né? Quando quiserem, pode... telefonar, conversar com a minha secretária. O telefone é 3221-4691.
Então fica fácil de achar, né? Se a gente precisar. Isso. Eu também quero agradecer, assim, pela conversa, parceria de muitos anos aí, muitas histórias. Assim, se a gente ficasse fazendo um podcast falar do passado, seria mais um outro podcast. Vai, ia ser. Melhor não, né? Melhor não. É verdade. Tem coisas que é melhor não falar, né? É verdade. Mas, enfim, te agradeço muito pela oportunidade de falar um pouquinho da tua profissão, né? Eu sou teu amigo, então te acompanho há muito tempo, desde a época que tu começou a faculdade, Sim. então ver a tua evolução, o quanto tu, né, a gente vai crescendo junto, né, vai aprendendo, vai evoluindo na profissão, e é legal ver isso, sabe? Os amigos que tava na época de festa, de, né, ser jovens, né? E hoje estamos aí com menos cabelo, com um pouco mais de experiência, com bem mais menos cabelo. com mais histórias assim felizes para contar, que nem na verdade. tua especialidade, né? A gente pode ajudar muita gente, né? Então a gente fica muito contente de ver da tua humanidade, do teu tipo, a forma como tu trata as pessoas, teus pacientes, né? E a gente não é nada mentira, não é nenhuma demagogia, a gente vê que isso sempre fez parte do teu tratamento desde sempre, né? Então, tu está aí trabalhando com os outros colegas aí e ajudando muita gente. E parabéns pelo teu trabalho e a gente fica feliz por poder aprender um pouquinho contigo, né? É isso aí. Eu que agradeço o convite. Muito obrigado. Bom, pessoal, a gente não pode deixar de falar dos nossos parceiros, né? A Digital, onde a tecnologia encontra a arte, a SCAL na vanguarda da educação odontológica. Convidar você que está aí nos escutando, né, a compartilhar esse conhecimento, né? Mande aí nos grupos da família, dê o like, marca aí o sininho, segue a gente, né? Segue o Eduardo, né? Para ver ele lá correndo, fazendo as atividades dele, por que não alguma cirurgia? Maratonista, né? O doutor maratonista. Isso. É isso aí, né? Tem receitas lá. Olha aí. Receitas De culinárias, podem aproveitar bastante. Tudo tá certo, né? O corredor com a comida, porque o cara que corre, ele corre para comer. Não, só por isso. Para poder comer. E isso. para você que quiser colar a sua marca aqui com a gente, entre em contato nas nossas redes, né, doutor? Isso, a gente fica aí muito feliz. Vocês que pensa como a gente, que pensa em saúde, que pensa em esporte, qualidade de vida, a gente está disponível para conversar e tá junto conosco aqui, né, Maurício? E até a próxima aí. Valeu, pessoal. Boa semana. Até mais. Tchau.